Boa tarde. Bom, eu vou falar um pouco das trilhas de aprofundamento, que fazem parte dos itinerários formativos do novo ensino médio. Então, antes de iniciar a explanação sobre o tema, eu gostaria de situar os leitores, né, em relação a de onde estamos partindo nessa etapa aí de construção e implementação dessa nova proposta. Então, a gente tem que o novo ensino médio é composto por 3.000 horas, né? A gente tem o ensino integral, que aí amplia essa carga horária para 4.800 horas, mas a maioria das escolas do Polo, então, ela encaixa nesse novo modelo de ensino médio com 3.000 horas. Como isso está dividido? Então, a gente tem 1.800 horas da base em geral, que são as disciplinas divididas em 4 áreas, né? Linguagem, ciências da natureza, matemática e ciências humanas e sociais. E a gente tem os itinerários formativos, compostos por 1.200 horas, que aí ele se divide em 3, que é o projeto de vida, que pode variar de 160 a 200 horas, a trilha de aprofundamento, que ao longo dos 3 anos terá 800 horas, e as eletivas também, que dependendo do modelo a ser escolhido, pode variar de 200 a 240 horas. Então, o nosso principal objetivo é compreender como que se dará essa distribuição dessas 800 horas ao longo dos 3 anos a partir das trilhas propostas pelo documento a ser objeto de estudo da consulta pública. Então, o Estado ele traz como proposta 8 trilhas de aprofundamento, né? A primeira é o que a matemática tem a ver com isso, que é uma trilha de aprofundamento específica da área da matemática. A segunda é para onde vão as coisas, que é de ciências da natureza, específica também, não envolve abordagem interdisciplinar com outra área. Depois a gente tem ciências, alimentação e comunicação, que é ciências da natureza e linguagem, que é uma abordagem já interdisciplinar entre as duas áreas. Depois a gente ainda tem a próxima, que é ciências da natureza ou ciências humanas e matemática, possibilidade de diálogo, né? Então essas duas áreas também têm uma trilha em comum, interdisciplinar. Saia da bolha é uma trilha interdisciplinar de ciências da natureza e linguagem. Empoderando identidades também é de duas áreas, de ciências humanas e linguagem. Minha história eu mesmo faço é apenas da área de linguagem. E por fim, a oitava, eu jovem na atualidade, que é de ciências humanas e sociais específica da área. Então vocês podem observar que cada área propõe uma trilha de aprofundamento da sua própria área e também aproximações de abordagem interdisciplinar com outras áreas, né? Então a gente tem 4 específicas, uma para cada área, e tem 4 com abordagem interdisciplinar. Todas elas se organizam em unidades curriculares e que desembocam em módulos, né? Desenvolvidos a partir de módulos. E esses módulos, eles exploram 4 eixos estruturantes. E quais são esses eixos estruturantes? Então, é a investigação científica, um dos eixos propostos, né, dos itinerários. Então, todas elas seguem essa estrutura, elas abordam esses 4 eixos. A investigação científica, ela vai aprofundar os conceitos fundamentais das ciências, as habilidades e utilizar a investigação científica para a resolução de problemas, né? Com uma ênfase no protagonismo dos estudantes, em investigar, coletar dados, né? A partir daí aplicar os conhecimentos de diversas áreas do conhecimento. Os processos criativos, por sua vez, têm como ênfase expandir a capacidade do estudante em idealizar e realizar projetos criativos associados a diferentes áreas, né? Então entra aí a questão da inovação, a criatividade, o desenvolvimento de tecnologias associadas aos temas de estudo, né? Que pode ser programas, jogos, robôs e até produtos aí derivados dessa construção a partir desses processos criativos, esse eixo, né? A gente ainda tem a questão do terceiro eixo, que é a mediação e intervenção sociocultural, que nesse eixo, então aí entra as questões socioculturais, as problemáticas, então a ênfase desse eixo estrutural é justamente ampliar a capacidade do estudante em utilizar os conhecimentos para a realização de projetos, né, que contribuem de alguma forma para a superação das problemáticas da sociedade e do meio ambiente também, né? Então, geralmente ele propõe a resolução ou a intervenção em uma situação problemática,
e os estudantes aí são desafiados a propor alternativas para gerar essa transformação da realidade, nesse eixo mediação e intervenção. Então, cada área, de acordo com as trilhas, eles vão seguir esses eixos principais, esses 3 que eu falei até agora, e vão tentar desenvolver suas propostas de trilha de aprofundamento, considerando esses 3 eixos. E no quarto eixo, né, estruturante, é o empreendedorismo, que há ênfase na aplicação e capacidade dos estudantes em mobilizar diferentes saberes diferentes das áreas e empreender projetos pessoais e produtivos, né? Então, nesse momento, ele pode ampliar as habilidades relacionadas ao autoconhecimento e também empreendedorismo e projeto de vida associados a esse tema aí, né? Promover o desenvolvimento de processos e produtos com o uso das tecnologias digitais variadas. Então, ele também pode empreender. As disciplinas e as propostas apresentadas pelas trilhas de aprofundamento trazem essa proposta enquanto empreendedorismo. Umas focam na definição do conceito, estudo do que é empreendedorismo, outros avançam na produção de algum material, né, ou produtos aí derivados desse construção dos estudantes. Independente de qual seja a disciplina, a ênfase dessas propostas de trilha de aprofundamento está no protagonismo do estudante, né? Então, o professor, enquanto um elaborador de estratégias, deve pensar estratégias que coloquem o estudante aí enquanto protagonista desse processo da construção do conhecimento, né? No aprofundamento desses conhecimentos, independente da área. Outras questões então, que se colocam a esse respeito também é que esses aprofundamentos, também chamado de trilhas, um dos objetivos deles é expandir o aprendizagem promovido pela formação geral básica, né? Então, não é apenas um complemento do que ele estudou na formação básica a partir das áreas lá da BNCC das 1.800 horas, mas é uma ampliação, né? Um aprofundamento, uma aplicação e articulação desses conhecimentos com a prática e as temáticas contemporâneas aí que esse estudante está vivenciando. A carga horária, então, ao longo desses 3 anos, desses itinerários de aprofundamento, eles vão ser de 800 horas, o que pode variar. Por exemplo, pode começar com 240 horas no primeiro ano, 280 nos demais, para fechar a carga horária de 800 horas, né? Então, pode ser variável de acordo de ano para ano, dependendo do modelo que está em consulta pública aí, que vocês vão ajudar a escolher. E aí tem outro questionamento, né, que além de priorizar o protagonismo dos estudantes, as escolas, né, então ela permite uma maior articulação desse processo através das trilhas. É possível fazer essa articulação entre os conhecimentos curriculares da BNCC e a aplicação de diferentes contextos e problemáticas que o aluno se insere. Com relação à carga horária e à oferta, a gente tem outras questões também, né, que o documento ele coloca que é desejável, né, assegurar que os estudantes tenham condições de aprofundar esses conhecimentos nas 4 áreas de conhecimento, conforme o seu interesse. E desse modo, então, aí a gente tem algumas questões aí que geram dúvida, né? As escolas, então, a partir desses 8 itinerários apresentados, ela vai ter que oferecer esses 8 itinerários, ou ela pode oferecer apenas 4 ou 2, né? Então, o documento ele responde a esse questionamento apontando que escolas de ensino médio, de municípios que tem apenas uma escola de ensino médio, o mínimo que deve se oferecer é 2 trilhas de aprofundamento. E, de preferência, se só tiver uma escola, que ela seja uma trilha integrada, ou seja, a gente pode, então, oferecer uma daquelas integradas que pode ser ciências da natureza e linguagem, matemática e ciências humanas, de que modo que as 4 áreas sejam contempladas, quando só tem uma escola de ensino médio. Se tiver mais escolas, aí cada uma pode ofertar um itinerário diferente, né, de aprofundamento. Com relação, então, a outras temáticas, vocês podem ampliar o conhecimento a respeito dessas trilhas de aprofundamento acessando o site do Novo Ensino Médio, o link está aí. Vocês digitam no Google lá também, Novo Ensino Médio Mato Grosso, vai estar disponível aí esse site para vocês entrarem, cadastrarem e fazerem a participação de vocês na consulta pública.